A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar sobre uma porta de acesso. O nome dela, serviço. Preste atenção. João capítulo 13, verso 4, 5, 12 ao 17. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha que estava cingido. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quem serve, quem honra, serve. Quem não serve, não honra. O Senhor Jesus, na última ceia, tomou uma bacia, uma toalha e teve que ensinar os seus discípulos a honra pelo serviço. Porque apesar de todos afirmarem categoricamente que ele era o Messias, ninguém se dignou de lavar os seus pés. Você pode imaginar o constrangimento que foi Jesus abaixando para lavar os pés dos discípulos? O constrangimento foi tanto que Pedro não queria que ele lavasse os seus pés. Servir no natural é uma forma de honrar também, até porque a honra precisa ser visível, palpável, tangível. E nessa questão, nós temos inúmeras oportunidades. Todavia, enquanto líder, você não deveria ficar esperando que ninguém viesse servi-lo. Enquanto liderado, você jamais deveria pedir ou perder a oportunidade de servir aos seus. Muitas vezes na reunião dos pastores, quando o meu pastor está presente na hora do almoço, não importa que horas ele chegue à fila, alguém empurrará para frente. Eu já vi diversas vezes sair do final da fila para o início numa questão de segundos. Mas quantos liderados têm a mesma atitude para com o seu líder? Na Bíblia, há diversos exemplos de pessoas que serviram e herdaram unção. Mas eu quero destacar alguém que de fato é um forte exemplo para nós: Josué. Josué honrou a unção que estava sobre a vida de Moisés. Josué, filho de Nun, era servidor de Moisés desde a juventude. Números capítulo 11, verso 28. Josué era alguém que reconhecia o que havia dentro de Moisés. Ele queria auxiliá-lo para lavar os seus pés. Josué não era sacerdote. Josué era alguém que viu algo em Moisés e desejou servir. E quando Moisés chegava de alguma caminhada, ele era o primeiro a se apresentar para lavar os pés de Moisés. Em Números capítulo 13, verso 8, fala que Josué era chamado de Oséias, filho de Nun, da tribo de Efraim. Mas em Números capítulo 13, verso 16, Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. Oséias significa o Deus que salva. Josué significa Deus é a salvação. Oséias fala de um projeto que estava por vir, mas Josué é um projeto que estava se cumprindo. E no período em que se serve, vem a capacitação. Muita gente não recebe a unção sobre a sua vida porque não se dispõe a servir. A Bíblia diz que Moisés subiu com Arão, Ur e 70 anciões. Josué não fazia parte da comitiva, mas ele subiu mais alto que os demais, porque ele era um servidor. Êxodo capítulo 24, do verso 1, 9 e 14. Quando honramos uma unção, essa unção nos pretere.
Lá em Êxodo, capítulo 33, verso 11, diz assim: o mais jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué percebia a importância de não se apartar de Moisés. A unção é transferível e parece que Josué sabia bem disso. Quando nós chegamos ao livro de Números, no final da vida de Moisés, nós vemos que a colheita de Josué foi a posição e a autoridade de Moisés. Em Números, capítulo 27, versos 18 e 20. É interessante que Josué não buscava uma posição. Tudo que ele fazia era honrar a unção. Mas como a honra é geradora de honra, ele recebia uma colheita da sua honra e também foi honrado por Deus. Pois foi Deus mesmo que disse: toma Josué, porque Josué tinha um espírito do mesmo espírito que operava em Moisés. Josué capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel. O tempo de capacitação é o tempo de servir. Todo mundo quer a experiência de Filipe de ser transladado, mas muitos ignoram que ele começou lavando pratos na cozinha, que ele era um diácono. É preciso pagar qualquer preço para agradar o líder e vê-lo feliz. No mundo, existem dois tipos de pessoas: aos que querem servir e aos que querem ser servidos. Sempre existirá uma pessoa no mundo inteiro que é autorizada por Deus para promover. E essa pessoa, quem serve, quem você serve. Escute as necessidades a quem você serve. Qualquer pessoa que você decidir servir, precisar conhecê-la bem, como a palma da sua mão, saber o que pode para deixá-la confortável. A quem você tem servido? Quem é a pessoa que você percebe que Deus colocou na sua vida, na vida dela, para poder servi-la? O serviço é uma semente que pode brotar a qualquer momento, se você alcançar todo o seu potencial. Escolha a um homem de Deus e comece a servi-lo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me ouvindo, que aprendam sobre o serviço, que aprendam a servir, que sejam um servo na casa do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua liderança, que eles possam avançar em tudo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem que fala sobre o serviço, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam quanto é importante servir. E o servir é uma grande honra. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, nós temos um grande desafio até o final do ano, de levar 100 crianças para o encontro. Você sabe, elas não têm dinheiro e os seus pais muito menos. Mas você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, ofertando 1, 2, quantas inscrições você puder. Cada inscrição custa em torno de R$80. Nos ajude, vamos salvar 100 crianças do mundo. Vamos levá-las a conhecer a Jesus e ter o seu futuro transformado pela palavra de Deus. Seja um investidor, seja um semeador. Que Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus.